Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula do nosso grupo de estudos em computação do Instituto Federal no campus de Jacareí. Eu sou o professor Raul Castanhari e hoje vou começar a comentar um pouco sobre herança. Então, a ideia de herança em programação orientada a objetos é a seguinte: vou começar mostrando aqui pelo código, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu já trouxe um código pronto aqui, que eu acho que vai facilitar o nosso entendimento. Então vamos supor que a gente tem a seguinte situação. Eu tenho uma classe aqui que eu chamei de cliente. Eu deixei tudo como público só para facilitar a programação aqui, né? Lembrando que o ideal seria a gente tornar o encapsulamento de acordo com o que a gente busca na vida real, né? Segundo os conceitos de ocultação de informação e segurança. Mas eu deixei tudo público para facilitar. Na classe cliente, eu tenho CPF, nome, histórico, aqui supondo que a gente está num sistema em que eu tenho a interação de um cliente com um funcionário, em alguma empresa, por exemplo, numa loja qualquer. Do cliente vou armazenar o CPF e o nome e o histórico de transações que ele tem naquela loja. Aqui eu criei um construtor simples em que eu só pego os parâmetros para atribuir a cada um dos atributos e um método simples aqui também só para mostrar o valor desses atributos. E criei uma outra classe aqui, que eu chamei de funcionário. Também deixei todos os membros dessa classe públicos. Do funcionário, eu armazeno o CPF, o nome e o cargo. Também criei aqui um construtor simples para atribuir um valor aos atributos e um outro método aqui para mostrar o valor desses atributos. E aqui, na minha função principal, eu só crio um objeto da classe cliente, passando valores para serem atribuídos aos atributos do meu objeto e mostro os dados desse objeto usando o método mostra-dados. Então aqui, só para mostrar o que a gente tem até agora, quando eu mando executar, ele mostra aqui o nome José, que foi os valores que eu passei, CPF, um número qualquer. O histórico aqui eu escrevi pedido 1 e reticências aqui, simbolizando o que seria o histórico daquele cliente. Muito bem. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente consegue observar o seguinte. Aqui na classe cliente, eu tenho os dados de CPF e de nome. E na classe funcionário, eu também tenho os dados de CPF e de nome. Ou seja, aqui está havendo uma replicação de dados. O que acontece aqui é exatamente o que acontece aqui, tanto na definição dos atributos quanto no uso dos meus atributos, né? Eu uso aqui no construtor para atribuir um valor e no método mostra dados para mostrar o valor desses atributos. É exatamente o que eu faço com CPF e nome em funcionário também. Ou seja, aqui está havendo uma replicação de dados, o que é ruim, porque quando eu tenho dados replicados, primeiro, significa que eu tive que escrever a mesma coisa mais de uma vez. O que dá mais trabalho, né? Mesmo pensando que num código simples como esse eu poderia perceber que o código é o mesmo e só copiar e colar, em sistemas comerciais que são bem grandes, que eu posso ter centenas de classes, pode ser difícil eu saber que aquele código já foi escrito em algum outro arquivo para eu poder ir lá e copiar. E aí então, sem saber disso, provavelmente eu ia acabar reescrevendo tudo de novo. Outro ponto negativo da replicação é que eu tenho mais código para ler e para entender. E, de novo, né, mesmo num código simples como esse, que eu poderia pensar, aqui eu já entendi o que esse código faz, então na outra classe é igual. Nesse caso até poderia ser, mas, de novo, em sistemas muito grandes, pode ser muito difícil eu saber que eu já li aquele código em algum lugar, que eu já entendi o que aquele código faz em outra classe, para eu lembrar e ter o mesmo entendimento daquele mesmo código em outra classe. Então, como isso dificilmente vai acontecer, a replicação do código me faz ter mais código para ler e para entender, o que também acaba tomando mais tempo. E por último, a replicação também é ruim, porque se eu perceber que nessa lógica que está replicada eu preciso fazer alguma atualização, seja para incrementar alguma funcionalidade, para corrigir algum erro, enfim, eu vou precisar refazer essa atualização em todas as ocorrências desse mesmo código. Então eu precisaria percorrer todo o meu sistema
olhar todas as classes para verificar onde aquele código aparece e fazer a mesma alteração em todos esses lugares. Além do que, eu teria que tomar o cuidado de realmente fazer a mesma alteração se eu quero a mesma lógica, e aí então seria uma situação muito propensa a erros. Eu fazer uma alteração em um lugar e uma alteração diferente em outro lugar, sendo que ela deveria ser a mesma. Então, esses são os principais problemas da replicação de código e a gente tenta evitar sempre que possível. E aqui a herança vem como uma forma de evitar essa replicação de código. Quando eu olho aqui, ó, que na minha classe cliente eu tenho nome e CPF e na minha classe funcionário eu também tenho nome e CPF, eu consigo identificar o porquê que ambas as classes têm esses dados. É porque ambas as classes representam uma pessoa no meu sistema. Então, o cliente é uma pessoa que vai fazer algum tipo de compra e o funcionário também é uma pessoa que vai fazer algum tipo de venda. Como essas duas classes representam uma pessoa e esses dados são intrínsecos de pessoa, então é por isso que esses dados acabam sendo replicados. E aí, para eu não replicá-los, o que eu posso fazer é, primeiro, criar uma classe pessoa em que esses dados replicados vão ficar nesta classe pessoa e depois relacionar a classe cliente e a classe funcionário com esta nova classe pessoa que eu vou criar. Então, vou começar fazendo isso. Eu crio aqui uma classe pessoa e aqui eu vou colocar quais são os dados que se referem à pessoa que aparecem nas outras classes. Então, vou colocar aqui o nome e o CPF. E aí, então, aqui eu consigo ter esses dados nessa classe e nas outras classes, ao invés de replicar esses dados, eu vou falar que essas classes elas se referem à pessoa. Para eu falar isso, eu vou falar que o relacionamento entre essas classes é de herança. Ou seja, quando uma classe ela tem relação de herança com outra, significa que essa classe ela herda os dados de outra pessoa, justamente pensando no conceito de herança da vida real. Para eu falar isso, eu venho aqui na frente do nome da classe, coloco 2 pontos, coloco o encapsulamento da herança e o nome da classe da qual ela herda. Muito bem, então quando eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que a classe cliente ela herda da classe pessoa. Aqui eu coloco o encapsulamento da herança, mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque é algo bastante específico de C++ e muito raramente a gente vai colocar algo diferente de público aqui no encapsulamento da herança. Então, praticamente sempre a gente vai dizer que o encapsulamento da herança é público e com isso, todos os efeitos que a gente tem são os mesmos que a gente já conhece. Muito bem. A partir do momento que cliente herda da classe pessoa, significa que cliente pode ter acesso ao que está na classe pessoa, dependendo da forma como eu especifico isso. Então, aqui eu tinha deixado o encapsulamento das minhas classes de cliente e de funcionário tudo público para facilitar a nossa escrita de código. Eu tenho que definir o encapsulamento aqui da classe pessoa, que é a classe da qual a classe cliente está sendo herdada. Aqui, então, é importante a gente já pensar nos nomes que a gente se refere a essas classes. Quando a gente tem um relacionamento de herança, a gente diz que a classe da qual as outras herdam é a classe base ou superclasse, ou às vezes também chamada de classe mãe ou pai. E a classe que herda é chamada de classe derivada ou de subclasse, ou também de classe filha. Muito bem. E aí, para eu saber se a classe derivada ou a subclasse aqui, ou a classe filha, tem acesso aos membros da classe base ou da classe mãe ou superclasse, eu tenho que definir qual é o encapsulamento desses membros. Se eu colocar como público, que é o encapsulamento que a gente já conhece, então todos os outros escopos, seja as classes derivadas ou a função principal, ou qualquer outra classe, que mesmo que esteja em outro arquivo, também vai ter acesso a esses membros, como a gente já viu sobre o encapsulamento público. Se a gente deixar aqui como privado, significa que os membros dessa classe só são acessíveis dentro do escopo da própria classe. Portanto, eu só poderia usar os membros CPF e nome aqui dentro do escopo dessa classe.
somente aqui dentro. E, portanto, as classes derivadas, né, no caso aqui cliente por enquanto, não teria acesso a CPF e nome. No caso de herança, o que é comum acontecer é a gente deixar na classe base o encapsulamento protegido, que a gente escreve como protected. Quando os membros têm um encapsulamento protegido, significa que a própria classe tem acesso, portanto, a classe pessoa, e também as classes derivadas. Então, aqui no caso, como a classe cliente deriva de pessoa, significa, então, com esse encapsulamento protegido, que a classe cliente também tem acesso a CPF e nome que está definido aqui na classe pessoa. Então, se eu quero que as minhas classes derivadas tenham acesso ao que é da classe base, eu deixo como público ou como protegido. Só que no público, além das classes derivadas, todas as outras também terão acesso. Se eu quero dar acesso somente às classes derivadas, eu deixo como protegido. Então, eu vou deixar como protegido aqui, e aí agora, na minha classe cliente, eu tenho acesso aos membros CPF e nome. Portanto, eu não preciso ter os membros CPF e nome dentro da classe cliente. Se eu quiser, na verdade, eu até posso deixar aqui, mas aí significaria que um objeto da classe cliente teria dois CPFs, o da classe cliente e o da classe pessoa. E também teria dois nomes, o da classe cliente e da classe pessoa. O que na grande maioria dos casos a gente não quer. Então, depois que eu crio a herança, eu retiro os dados que estavam replicados da classe derivada para eu ter os dados unicamente aqui na classe base. E aí eu faço a mesma coisa com a minha classe funcionário. Eu falo que a classe funcionário herda publicamente da classe pessoa e retiro os atributos que estavam replicados aqui da minha classe funcionário. Com isso, significa que tanto a classe funcionário quanto a classe cliente, elas possuem os atributos CPF e nome que estão na classe pessoa. Porém, eu não tenho esses dados reescritos na classe cliente e na classe pessoa. Vejam que eu posso até apagar agora esses dados daqui, né? Eu tornei como comentário para transformar em código que não será compilado. E eu só tenho o código válido de fato aqui na minha classe pessoa. Então, com isso, eu evito a replicação. Portanto, eu não tenho que escrever esse código duas vezes, não tenho que parar para ler e entender esse código duas vezes. E se eu precisar dar uma manutenção, eu não precisaria dar manutenção tanto na classe cliente quanto na funcionária. Bastaria eu dar uma única manutenção aqui na classe pessoa. Muito bem. Então, com isso, a minha classe cliente já tem acesso aos dados aqui de CPF e de nome, e a minha classe funcionário também. Eu vou fazer um código aqui de exemplo. Primeiro eu vou tornar comentário esses construtores para facilitar o que eu quero mostrar, depois eu volto nele. Agora aqui, ó, não vou mais criar um cliente dessa forma, vou criar primeiro um cliente vazio. Então aqui, ó, como eu não estou passando nenhum parâmetro, eu vou usar o construtor vazio da classe, que apesar de eu não ter escrito, como eu não escrevi nenhum outro, o compilador vai criar um construtor vazio para mim. Então agora eu vou executar esse programa. Veja que eu ainda mandei executar o método mostra-dados, que como eu não passei valor nenhum, ele mostrou tudo vazio. Porém, isso já mostra que o nosso código funciona. Muito bem. Uma coisa importante da gente saber quando a gente está usando herança é que a gente só pode criar relações de herança entre as classes quando a classe derivada ela é uma classe base. Aqui nesse caso, o cliente é uma pessoa e o funcionário ele é uma pessoa. Então, se eu não tivesse esse significado da classe derivada ser uma classe base, eu não poderia criar uma relação de herança. Apesar de que o código permitiria, mas acabaria não fazendo sentido e isso pode ter algumas implicações futuramente. Então, por exemplo, se eu criasse uma outra classe do tipo
cachorro, por exemplo, e dissesse que cachorro herda de pessoa, seria uma herança inválida, apesar do código ainda permitir que eu fizesse isso, seria uma herança sem sentido, porque eu não posso dizer que um cachorro é uma pessoa. Então, sempre que eu for criar uma relação de herança, eu tenho que pensar nisso. Se a classe derivada é uma classe base, ou seja, aqui no nosso caso, se o cliente é uma pessoa e se o funcionário é uma pessoa. E no nosso caso, sim, então a gente não tem esse problema. E outra coisa que é importante a gente saber é o seguinte: a partir do momento que a gente tem uma relação de herança, que no caso, por exemplo, cliente para pessoa, significa que se o cliente é uma pessoa, então o objeto da classe cliente vai incluir em si tudo o que é uma pessoa, já que ele é uma pessoa. Então, se a gente for pensar como a gente vai ter isso na nossa memória, por exemplo, quando eu crio um objeto da classe pessoa, o que vai acontecer é o seguinte: vamos supor que aqui está a memória do nosso computador e aqui eu tenho os nossos espaços de memória. Muito bem. Quando eu crio um objeto de cliente no meu código, ele vai colocar na memória o objeto de cliente. Porém, eu tenho que lembrar o que é o cliente. O cliente, ele é isso daqui, tudo isso, mas ele também é uma pessoa. E além disso, a pessoa é a classe base, é a classe da qual o cliente deriva. Portanto, o programa ele vai construir primeiro a parte pessoa do meu cliente e depois vai construir o cliente. Ou seja, no meu objeto de cliente, ele vai ter o que se refere à pessoa e também vai ter o que se refere a cliente. Então, eu posso dizer, por exemplo, que vamos supor que o compilador vai colocar nesses espaços de memória o meu objeto C que eu criei. Eu vou ter aqui, ó, por exemplo, dados de pessoa e eu vou ter também aqui dados de cliente. Muito bem. E isso tudo aqui vai ser o meu objeto C. Então veja que quando eu crio aqui um objeto de uma classe derivada, como eu fiz aqui, o meu objeto, de fato, na memória vai ter tanto o que é dele próprio quanto o que é da classe base. E além disso, e é importante saber que ele primeiro constrói os dados da classe base para depois construir os dados da classe cliente. Muito bem. O que significa que a partir de C eu consigo acessar tanto os dados de cliente, aqui no caso o que era específico de cliente que eu não tirei a informação do histórico, então eu posso acessar o histórico a partir desta parte e posso acessar os dados de CPF e de nome a partir dos dados de pessoa do meu objeto C, desde que esses dados sejam públicos ou protegidos. Muito bem, então no meu objeto C eu tenho tanto a parte de pessoa quanto a parte de cliente e, de novo, primeiro a construída a parte de pessoa, depois a construída a parte de cliente. E isso tem uma implicação importante na hora de eu construir o meu objeto. Aqui, a princípio, não apareceu nenhum problema, porque eu usei construtores vazios tanto da classe pessoa quanto da classe cliente. Porém, se eu imaginar a situação em que o meu construtor não é o construtor vazio, então vamos supor que eu tenho aqui no meu construtor de pessoa, eu quero algo parecido com isso. Eu quero fazer um construtor assim, em que eu já recebo dados parametrizados para atribuir como valores para os meus atributos. Como é que fica isso? Significa que quando eu for construir um objeto da classe cliente, ele vai construir primeiro o que se refere à pessoa daquele objeto. Portanto, ele vai chamar primeiro o construtor de pessoa. Ou seja, eu tenho que passar esses dados na hora de construir o meu objeto. Então, eu vou vir aqui e vou fazer algo como eu tinha feito aqui anteriormente. Ainda não teria os dados do histórico, já vou chegar nessa parte. Eu teria que fazer algo assim, porque esses dados vão ser usados no construtor da parte pessoa do objeto C. Muito bem.
Só que além disso, vamos supor que eu também quero ter o meu próprio construtor da classe cliente. Quero ter algo assim. Aqui, essa parte de atribuir valores para os dados de CPF de nome já está sendo feita no construtor de pessoa. Então, eu não vou ter essa parte aqui no construtor de cliente. Então, no construtor de cliente, eu só vou atribuir um valor ao que é específico de cliente, aqui no caso histórico. Então, eu estou recebendo um parâmetro aqui do histórico para atribuir no meu atributo. Pois bem, porém, o problema que acontece é que se o próprio programa executa primeiro o construtor da classe base, significa que antes dele executar o construtor da classe derivada, ele primeiro vai executar o construtor da classe base. Então, antes de executar o construtor de cliente, ele vai executar o construtor de pessoa. Porém, se ele vai executar o construtor de pessoa, eu tenho que dar um jeito de pegar esses parâmetros, que são esses dados aqui, né? Então, se aqui eu estou construindo um cliente, eu tenho que passar esses dados aqui. Aqui eu ainda tinha somente a parte de pessoa, vou voltar aqui a ter os dados referentes ao que é específico de cliente. Muito bem, aqui eu passo todos os dados, tanto o que é de pessoa quanto o que é de cliente. Aqui eu também tenho que pegar todos os dados. Porém, eu tenho que fazer uma separação, pegar o que é de pessoa e jogar no construtor de pessoa, e pegar o que é específico do cliente e usar aqui dentro do meu construtor de cliente. A parte do cliente não tem segredo, é como qualquer outra classe que a gente já viu. Pego o dado aqui do parâmetro e uso aqui dentro do corpo do construtor. Porém, como que eu faço para jogar esses dados no construtor de pessoa? A princípio, eu poderia pensar em fazer algo nesse sentido. Porém, como o construtor de pessoa é chamado antes do construtor de cliente, significa que o construtor de pessoa é chamado aqui. Ou seja, a partir do momento que ele identificou que ele tem que criar um cliente, antes de executar o corpo do construtor de cliente, ele já vai executar neste ponto aqui onde eu deixei selecionado. Neste ponto de transição daqui para cá, ele vai chamar o construtor de pessoa. Então, eu não posso atribuir os dados, jogar esses dados para o construtor de pessoa dessa forma. Aliás, até funciona também, mas não é o suficiente. A forma correta de eu fazer isso é chamar o construtor da classe base justamente aqui. E em C++, como eu escrevo isso, eu coloco 2 pontos e chamo explicitamente o construtor de pessoa, que é o nome da própria classe, e passo os dados que se referem à pessoa aqui como argumentos. Porém, veja que para eu fazer isso é uma notação um pouco diferente. Em vez de usar parênteses aqui, eu tenho que usar chaves. Então, entre as chaves que eu passo os dados do que é específico do construtor da classe base. Então, dessa forma, eu consigo chamar o construtor da classe base antes de chamar o construtor da classe derivada, aqui no caso pessoa e cliente, e jogar dos dados que são específicos de pessoa para o construtor da classe pessoa. E depois, sim, executar o que é específico de cliente. Antes eu não precisei fazer isso porque eu estava chamando os construtores vazios. Então, quando eu chamo construtor vazio, é como se eu não tivesse nenhum dado desse e estivesse chamando pessoa aqui com parâmetros vazios aqui. E aí isso o compilador consegue fazer automaticamente, por isso que com construtores vazios eu não preciso me preocupar. Mas se os meus construtores não forem vazios, então eu tenho que tomar esse cuidado. Lembrar que um objeto de uma classe derivada é também um objeto da classe base, portanto ele vai ter tanto o que é dele próprio quanto o que é da classe base na sua memória, e que ele vai construir primeiro o que é da classe base. E se ele vai construir primeiro o que é da classe base, eu preciso aqui, antes de executar o corpo do construtor da derivada, chamar explicitamente o construtor da minha classe base. E aí, agora sim, eu consigo executar esse código. Vamos fazer o teste. E agora ele mostrou os dados aqui que eu passei. Nome José, o CPF, aquele número, e o histórico
se referindo aqui ao pedido 1.